Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje é um dia bem repleto aí de indicadores e de notícias que a gente vai discutir com vocês nessa próxima meia hora. Então, uma terça-feira bem agitada aí, depois de uma segunda-feira um pouco mais morna. A gente teve aí um desdobramento bem importante aí nessa terça, principalmente dos juros dos Estados Unidos, dólar ainda acima do patamar de R$5. Vamos falar também de balança comercial, do desenrola, do rotativo, um monte de assuntos ainda para tratar hoje. Mas, como de costume, antes quero dar bom dia para o André. Bom dia, André, tudo bem com você? Como você está nessa terça? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Hoje é um dia bem recheado aqui de informações. Saíram dados importantes no mundo, PMI no Brasil e em diversos países europeus importantes. Também tivemos a divulgação da balança comercial aqui brasileira na tarde de ontem. Um diagnóstico do setor industrial que teve um crescimento, a gente vai explicar para vocês daqui a pouco. Tem também os dados do Bolsa Família, a gente vai explicar também por que o dólar está subindo tanto, então não tem nada a ver aí com política nacional, isso daí está muito mais puxado a questões dos Estados Unidos e os juros deles. Mas vamos começar, como sempre, Débora, falando aí do nosso mundão, né? A nossa Ásia. O que está acontecendo aí nesse mundo? Você teve notícias importantes aí na Ásia que interferiram, lá ainda está no feriado prolongado, né? Uma semana, né? Mas você tem alguns reflexos, principalmente a Evergrande, né? Então você pode explicar um pouco mais, Débora, do que está acontecendo lá? Olha, André, por lá as bolsas ainda estão mais fechadas, né? Então a gente tem algumas bolsas já reabrindo, outras ainda permanecendo fechadas. Como é o caso do Hang Seng, que reabriu hoje, né? O índice de Hong Kong voltou do feriado um pouco mais cedo, mas na China continental e na Coreia do Sul a gente ainda tem esse feriado prolongado, então as bolsas por lá estão fechadas. Mas hoje o movimento da Ásia foi predominantemente negativo, seguindo aí na esteira do que a gente viu acontecer ontem nos Estados Unidos, né? A gente vai falar um pouco mais de detalhes, né? Vai trazer mais detalhes, vai falar disso mais detalhadamente no final do programa, quando a gente for passar ali na abertura dos mercados, porque ontem a gente teve um recorde ali, novo recorde, porque isso está sendo quebrado dia após dia, do rendimento das Treasuries, né, que são os títulos de dívida dos Estados Unidos. Então esse movimento já começou negativo em Nova York, o Dow Jones acabou reduzindo as perdas, mas fechando o terreno negativo ontem. Nossa bolsa caiu bastante, caiu mais de 1%. A Nasdaq foi uma exceção, mas por um motivo muito dela. E aí esse movimento negativo chega à Ásia nessa manhã. Então, como parte do mercado ainda está fechado, então a gente tem esse movimento um pouco menos líquido, com menos negociações. Mas é um dia importante lá na Ásia, porque o Hang Seng veio do feriado, então ele ficou fechado na sexta e na segunda, e hoje ele reabriu ali no continente asiático. E ele abriu muito negativo. Ele caiu, vou colocar aqui na tela para vocês, o Hang Seng hoje caiu 2,69%, puxado pelo setor imobiliário. Então, aquelas preocupações que a gente vinha vendo acontecer ali em relação ao setor imobiliário da China voltaram. E a Evergrande ela até foi um caso aí diferente, porque o setor imobiliário ele caiu como um todo, mas a Evergrande, depois de ter pausado ali suas negociações, ela voltou a ser negociada e subiu quase 30%, subiu 28% hoje, mas não foi suficiente para trazer fôlego nem para o Hang Seng, nem para o setor imobiliário. Então, ela volta ali a sua negociação bem positiva, mas se recuperando de uma queda muito brusca de quando ela encerrou ali as negociações. Então, ela ficou pausada por um tempo por conta de investigações, e aí ela volta recuperando uma parte dessas perdas. Mas nada aí que possa levar nem a Ásia, né, como um todo, nem o Hang Seng, nem o setor imobiliário para um terreno positivo. Não foi isso que empolgou ali. Então, muito pelo contrário, o setor imobiliário como um todo trouxe mais preocupação do que impulso. E aí, nos outros mercados, a gente teve o mesmo cenário. O Nikkei 225, que é mais sensível a movimentos de Nova York, também fechou negativo. Então, um dia hoje predominantemente negativo na Ásia, e aí um grande foco ainda está no setor imobiliário e nessas preocupações.
Mas o mundo aí, além da Ásia, né, você teve outros dados importantes divulgados, né? Parece que hoje todo mundo decidiu que era dia de divulgar o PMI, né, o famoso Índice de Gerenciamento de Compras, né? Então, você teve a divulgação, inclusive saiu do Brasil, né, mas do Brasil a gente vai falar um pouco mais tarde, né? Então, Débora, você pode explicar o que aconteceu? A gente já vê aqui que a Alemanha continua naquela draga, hein? Pois é, a Alemanha continua bem distante do patamar de 50, né, de todos os PMIs aí colocados na tela para vocês. A Alemanha é a que mais se afasta dos 50, lembrando que 50 é aquela parte neutra do PMI que divide, né, se aquela economia está com aceleração, expansão naquele setor ou se está com contração. A Alemanha não só está com contração, como ela está bem longe dos 50, com 39,6 pontos. Ficou abaixo da projeção, né, um tempo atrás, há uns 10 dias atrás, a gente trouxe para vocês o preliminar do PMI, que mostra ali como é que estão os primeiros sentimentos em relação ao PMI. O PMI é bem conhecido por ser termômetro, então a preliminar do PMI já é um termômetro do termômetro, né? Mostra como é que estão caminhando aquelas atividades antes do fechamento ali final. E agora a gente tem o fechamento final industrial de setembro. O PMI de serviços e o composto saem amanhã. Então, a gente tem aí, né, a Alemanha com 39,6 abaixo do esperado, mas com um pouco de melhora em relação a agosto. Então, ela melhorou em relação a agosto, ainda bem distante dos 50, mas ficou abaixo do preliminar, abaixo da projeção. A zona do euro como um todo, né, e aí, olhando os países da zona do euro, também abaixo de 50, mas muito próximos aí, tanto do mês passado quanto da projeção, em 43,4. O Japão, que se esperava, né, até um PMI maior para a indústria japonesa nesse mês de setembro, se esperava 48,6. Ficou muito próximo também, 48,5, mas menor do que o anterior em agosto, que tinha ficado em 49,6, já se aproximando ali do terreno de expansão. Reino Unido teve uma leve melhora em relação ao mês passado e ficou melhor que a projeção, né, 0,1% também, uma melhora muito marginal do preliminar, mas ficou acima. Os Estados Unidos, dado esse importante porque ajudou a subir aí a expectativa para os juros, ficou em 49,8 também, já bem próximo dos 50, a expectativa era 48 para essa medida, e o PMI global, que mede ali de uma forma média, né, entre os países, então qual que é a média do PMI global? 49,1, sendo que no mês passado era 49. Então, a gente vê que, no geral, né, no mundo, a indústria está em contração, né, isso não é uma exclusividade aqui do Brasil, a gente vê, por exemplo, a Alemanha tão longe dos 50. Então, no geral, o mundo está com uma contração na indústria, e aí os patamares estão próximos de 49,1, que está perto do limiar ali de ir para a expansão, mas ainda a nossa indústria global mostrando contração, e ficando ali, né, a gente pode até comparar alguns países com a média, muitos países abaixo da média global e também distantes dos 50. Mercados europeus aí sentindo muito, né, a questão da guerra da Ucrânia, desde que começou a guerra e os problemas energéticos, né, falta de gás, energia elétrica mais cara, tá difícil a recuperação desses países. Lá hoje é o epicentro mesmo aí dos principais problemas econômicos que a gente está sentindo aí no mundo, né. Mas vamos aqui para o Brasilzão, que a gente tem uma boa notícia aí vindo da balança comercial. Ontem à tarde, né, 3 horas da tarde, saiu os dados da balança comercial do mês de setembro, né? E você teve então que tem uma alta de 50% do superávit da balança comercial se comparado ao mesmo período do ano anterior, né? Você tem então que basicamente a balança comercial está crescendo por causa do nosso bom resultado na agropecuária, é o nosso grande motor. A indústria extrativa também está dando alguns bons sinais, principalmente com a exportação de petróleo, né? A indústria de transformação ainda apresenta alguns problemas, mas é basicamente isso que está acontecendo aí nesse momento. A gente tem, inclusive, aqui um gráfico para mostrar aqui para vocês de como que está funcionando aí esse resultado da balança comercial no momento. A gente tem a comparação do mesmo período do ano anterior para esse ano, né? Uma coisa diferente que começou a acontecer em setembro e não estava acontecendo é que a gente estava com um volume maior de exportações se comparado ao mesmo período do ano anterior. Então, a gente começou a exportar menos em setembro. Então, foi uma desaceleração que, inclusive, fez com que o resultado das exportações totais
fosse menor se comparado a janeiro a setembro do ano passado, e a gente também está importando menos, né? Só que esse resultado, esse diferencial entre exportações e importações ainda está dando um saldo maior. Então, o saldo que a gente observa agora é de 71,3 bilhões, enquanto a gente tinha um saldo de 47,4 bilhões no mesmo período anterior. Então, a gente deve chegar próximo, pelo menos temos 3 meses, a perspectiva é que a gente consiga alcançar mais de 90 bilhões em saldo da balança comercial. Isso aí pode impactar consideravelmente o PIB, né? Mas a gente tem que acompanhar um pouco esse movimento aí, porque a gente sabe que o que conta no final, Débora, é o saldo, né? Mas a gente está com um volume menor de bens exportados, né? Justamente porque a gente estava muito dependendo das exportações e o ciclo das exportações agora é menor. A maior parte de todas as colheitas acontecem no primeiro trimestre, principalmente, e no segundo trimestre as colheitas já não são tão mais volumosas assim. Mas essa desaceleração foi bem elevada, então vamos ficar observando, mas acredito que pelo menos do saldo a gente deve chegar naquele que está sendo esperado. Devemos aí ficar, né, com esse saldo aí mais positivo, né? E a gente tem novidades também, André, de Minha Casa Minha Vida e beneficiários do Bolsa Família, né, do BPC. Então, tivemos aí algumas novidades e mudanças, né, nesse sentido. Aliás, uma notícia que está faltando a gente comentar mais, porque é uma belíssima notícia, né? Porque agora todo mundo que é beneficiário do Bolsa Família e do BPC, né, que é os benefícios de prestação continuadas, né? Uma importante parte da população brasileira faz parte do BPC e também do Bolsa Família, então eles vão ficar isentos a partir desse momento de pagar as parcelas de casas que eles adquiriram com Minha Casa Minha Vida, e também agora nessa aquisição de novos imóveis, eles também vão ficar isentos, né? Também vão ter mudanças estruturais importantes para aquelas pessoas que recebem de 1 até 4 salários mínimos. Você vai ter, para aqueles que estão dentro do programa Minha Casa Minha Vida, vão ter quedas consideráveis das parcelas e inclusive alongamento. Você antes podia parcelar em 30 meses, em 30 anos, né? 30 meses para uma casa, né? Quem diria, né? Mas em 30 anos, né? O seu imóvel, né, do Minha Casa Minha Vida pela Caixa Econômica Federal, agora você vai poder parcelar em 120 anos, inclusive, né? Então é um bem considerável, né? Obviamente esse valor muda um pouco, né? Então não vai chegar a parcela em 120 anos, tá? Mas isso daí faz com que esse alongamento da dívida reduza a taxa a parcela que será paga aí pelo beneficiário. Então é um bom momento aí. A gente sabe que habitação é um grande problema aqui no Brasil. A gente sabe que vivemos muito de especulação imobiliária. A gente tem mais casas do que pessoas e mesmo assim a gente vê gente morando na rua. Então, você dar acesso à casa de forma popular aí, dessa maneira aí, é uma grande notícia, Débora. Uma grande notícia aí, uma medida mais do que importante, é necessária, né, para a população brasileira nesse momento. Exatamente. Lembrando que a Caixa tem um período aí para definir os parâmetros desses créditos de Minha Casa Minha Vida e para esses beneficiários, mas já estamos aí com essa portaria publicada, então devemos ter novidade em breve aí com até mais detalhes para trazer para vocês. E saíram hoje também os dados da produção industrial, né? Então, produção industrial de agosto. Não, antes tem o Desenrola. Ah, Desenrola, é verdade. Vamos deixar as notícias piores para o final. Vamos falar por enquanto de notícia boa, Débora? Pois é, porque hoje foi, na verdade, de ontem à noite, né, foi aprovado de forma simbólica o programa do Desenrola com aquele combinho, né, que é o Desenrola e os juros rotativos do cartão. Então, a partir de agora, esse projeto vai para a sanção do presidente Lula. Aí a gente vai ver, né, se tem alguma mudança, se vai ser ali sancionado, mas um grande ponto que eu acho que vale a pena a gente tratar aqui, principalmente quando a gente fala dos juros do rotativo do cartão, é como é que vai ser, né, essa limitação dos juros para o rotativo do cartão, porque os bancos eles têm aí agora 90 dias para definir sua autorregulação e definir um teto ali para os rotativos, né? Então isso isso acabou até pressionando um pouco os bancos que vão ter que tomar essa decisão de autorregulação em relação a seu limite de juros. E aí a gente vê notícias, por exemplo, falando que os juros seriam limitados a 100% ao ano, como eu li algumas hoje pela manhã. E li outras pela manhã que estão mais próximas aí do texto,
que os juros ficam limitados a 100% da dívida. E a gente sabe que entre um e outro tem uma diferença enorme, né? 100% ao ano matematicamente, 100% ao ano é muito, dependendo, né? Muito maior do que 100% da dívida. Né? Então, na verdade, em praticamente todos os casos. Então, a gente precisa ver como vai vir essa autorregulação agora em 90 dias. O setor bancário já está mais pressionado para definir esse teto, né? E aí a gente espera que fique mais próximo do 100%, de não ultrapassar os juros, não ultrapassarem os 100% da dívida. Né? Mas eu li em vários veículos falando em 100% por ano, né? Que hoje está em 437 na média, mas a gente sabe que desses 100% tem banco que cobra 10 vezes mais, aí, cobrando 1000% ao ano no rotativo. E também lembrando aí que o rotativo é o maior representante da inadimplência no Brasil. Né? A gente tem 50% das dívidas de rotativo não sendo pagas porque elas realmente ficam impagáveis. Então, vamos aí dar próximos passos, esperar essa regulamentação nos próximos 90 dias, porque se não tiver a regulamentação, o que vale é o texto aí da limitação do texto do projeto. Então, vamos novamente pontuar aqui, nunca é demais pontuar sempre, que é uma medida importante, porque é dinheiro que está indo para a mão do banco, indo para a mão das grandes famílias detentoras do dinheiro e não está indo para o comércio local. Cada vez que você paga uma dívida, juros de dívida ainda, né? Então, dinheiro que não gerou a criação, a produção de um parafuso, você está evitando dar dinheiro lá para a mercearia local, para o comércio local, para o restaurante local, para o barzinho local, para o hotel local e tudo mais, né? Então, esse dinheiro precisa sair da esfera bancária, é muito dinheiro, é muita dívida, e ele precisa passar a entrar no que a gente chama de economia real, economia do dia a dia, né? Então, é aquele bem, aquele serviço que a gente consome, né? Então, um programa desse pode ajudar muito e deve ajudar muito, né? Você ter, então, um aumento da renda, não só da renda total, mas da renda disponível que o brasileiro tem, né, para ele conseguir consumir. Então, parte importante aí da volta do crescimento econômico e de uma forma assim, eles falam tanto, né, crescimento sustentável, né, crescimento sustentável aí para o pessoal é sem risco fiscal, né? Essa palavra aí mágica aí que não explica nada, mas assusta todo mundo, mas crescimento sustentável, na verdade, que nem falava a nossa querida Maria da Conceição Tavares, é colocando as pessoas dentro da economia, né? Então, não sendo um tecnocrata que não pensa somente em risco fiscal, né, essas coisas e tudo mais. É você realmente fazer as pessoas consumirem mais e fazer a economia aumentar por via, assim, da melhoria das pessoas, da condição de vida das pessoas. Então, medida extremamente importante, Débora, e vamos ver aí qual que vai ser o impacto dela no médio e no longo prazo para a economia brasileira como um todo. Exatamente. E agora sim, agora não estou enganada. Agora a gente vai falar da produção industrial, de dado fresquinho, acabou de ser divulgado aí pelo IBGE, 9 horas da manhã, e a produção industrial teve aí uma variação positiva em agosto, ficou aí maior do que o mês anterior, que foi de queda. Né? E também teve ali algumas melhoras em relação a algumas outras comparações, por exemplo, agosto do ano passado. Ficou abaixo da mediana do mercado, que era ali de 0,5%, mas ficou muito próxima essa mediana de projeção de mercado, mas longe do piso, que era de queda de 0,3%. E aí a gente trouxe um gráfico, né, para vocês verem, aí acompanharem com a gente em casa, quem puxou a produção industrial, onde estão aí os maiores motores dessa produção industrial de agosto, em que também grupos e categorias a gente vê essa melhora. O gráfico deve estar aparecendo aí daqui a pouco na tela, deve né? aparecer. Mas, aí, exatamente. Então, vamos dar uma explicadinha nesse gráfico, que a gente tem que os setores que mais cresceram, eles são setores com maior valor agregado. Fármacos, você teve equipamentos de informática, né? Então, impressoras, notebooks, mouses, então esse daí teve um aumento bom. Máquinas e equipamentos, uma sinalização importante, né, porque geralmente são bens de capital, bens que são comprados para aumentar a produção, e daí também se refletiu, se a gente for pensar no bens de capital que cresceu 4,3%, então quase a mesma coisa, né? Então você teve uma melhora aí
no nível de investimento da economia como um todo, né? Então isso é um dado importante. Os bens duráveis, que são aqueles que dependem de financiamento maior, como uma geladeira, um fogão, um automóvel, que são aqueles bens que você não vai trocar uma vez por ano ou uma vez a cada 6 meses, não, são bens que você compra, justo por isso que se chamam bens duráveis, são bens que você compra para ficar um bom tempo com ele. Teve um crescimento bem significativo, a produção de 8% aí nesse momento, ó. Aí você teve imóveis, veículos automotores, acima de 5%. Então, o que cresceu foi bem de maior valor agregado nesse momento. O que caiu foi têxtil e foi a indústria extrativa, né? Então, o que a gente teve é uma indústria de maior valor agregado aumentando o seu nível produtivo. Mas, sinal de alerta, a metalurgia que caiu 1,1%. A metalurgia costuma ser um indicador, porque a primeira fase do processo produtivo é você criar chapa de aço e tudo mais para você fazer as máquinas que vão fazer a expansão da produção, né? Então, o que a gente tem nesse momento é que talvez você tenha um problema na produção industrial e, Débora, justamente saiu o PMI e a gente tem, então, já alguns indicadores que não vamos ter uma produção industrial tão aquecida assim no próximo mês, né? Exatamente. O PMI ele é sempre divulgado muito próximo da pesquisa mensal de serviços, mas ele já é um termômetro para o próximo mês. Então, a gente está olhando agora para o PMI de setembro, né? No mês passado, a gente falou do PMI de agosto, então vou colocar aqui na tela porque combina, né? E conversa muito com o que a gente está conversando, está mostrando para vocês agora. Então, vou colocar aí na tela o PMI, o Índice de Gerente de Compras do setor industrial aqui do Brasil, porque ele voltou para o terreno de contração, né? Então, se a gente olha aqui, lá em outubro de 2022, ele estava na expansão com 50,8 pontos, então naquele patamar que o setor está expandindo. Em seguida, ele vai para 44,3, chega a se aproximar em fevereiro do patamar de 50, mas passa aí boa parte do ano abaixo dessa linha, mostrando contração do setor industrial aqui do Brasil. Em agosto, ele vai para 50,1. Então, foi a primeira vez aí, em muitos meses que a gente viu o PMI, que é esse índice de gerente de compras, no terreno da expansão, que foi justamente trazendo aí o termômetro, trazendo uma referência de como seria a pesquisa mensal de serviços agora do IBGE, que mostrou que o setor realmente cresceu. Mas quando a gente olha as expectativas e o termômetro para setembro, a gente vê que ele volta para o terreno da contração com 49 pontos, ainda perto desse limiar de 50, mas no terreno de contração. E aí, esse ponto que o André tocou da metalurgia, por exemplo, já é um indicativo que pode ser que a gente volte a ter problemas na nossa produção industrial. E o PMI está mostrando isso também. Então, aqui os dois, né, mostrando alguns pontos já para a gente olhar para setembro e o que esperar da nossa produção industrial de setembro. Né, realmente, esse termômetro, essas expectativas, e aí a gente junta com outras expectativas que a gente falou aqui de índice de confiança de vários setores, a gente pode ter uma ideia de como vai caminhar a nossa produção industrial. Então, a perspectiva para o mês que vem não é tão boa como a gente teve agora para o mês de agosto. Vou até fazer um rápido merchan aqui, um merchan acadêmico, vamos dizer assim. Saiu ontem um trabalho muito bom de um amigo meu que trabalha na Fiesp, então ele está ligado diretamente a esses pesquisas de produção industrial, mas fiquem tranquilos, ele não fez nenhuma dança com pautas amarelas na Paulista, ele entrou um pouco depois disso, até o pessoal que está fazendo trabalho econômico da Fiesp melhorou bastante aí, o pessoal que está lá, porque agora é um pessoal mais progressista, inclusive, que está fazendo todo o trabalho da Fiesp, né? Meu amigo João Vitor Machado, ele fez um trabalho maravilhoso fazendo uma estimativa do que você ia precisar para fazer com que realmente a gente tivesse uma indústria que voltasse a ser competitiva no mercado internacional. Ele falou que seria necessário, Débora, mais ou menos níveis de investimento, em níveis de gastos e incentivos no total, quase de 500 bilhões nesse momento. Daí você fala, um valor muito alto, né? Mas sabe quem consome 500 bilhões da gente quase que todo ano também, em questões de investimentos, em questão de incentivos e tudo mais? Quem, André? Conta pra gente. A agropecuária. A agropecuária tem basicamente o seguinte, se dessem os mesmos incentivos da agropecuária para a indústria, em alguns anos a gente teria uma indústria competitiva, né? Mas o agro é pop.
Então, já que o agro é pop, a gente tem que manter. No outro dia eu vi lá, teve jornalista grande que apresenta jornal em horário nobre da TV aberta, falando que o agro era a mostra, era o setor que mostrava que a iniciativa privada deu certo nesse país, porque eles crescem sem nenhum incentivo governamental. Então, para você ver assim, o nível. Mas se der os incentivos aí do agro para a indústria, a gente sabe que a indústria é um pouquinho mais importante só, né, para o desenvolvimento econômico e social de um país, a gente teria uma indústria competitiva, Débora. Olha que eu já vi, André, ó, vou até contar aqui para você, mas não vou trazer muitos detalhes, que eu já vi até economista, macroeconomista, falando que o Brasil tinha que focar só no agro e deixar a indústria para lá, porque a gente não é produtivo. Olha que horror, né? Eu vi ontem, inclusive, uma coluna lá, mas parece que uma pessoa acordou, né? Uma pessoa mesmo, né? Não vou citar nomes, né? Mas essa pessoa acordou aí e fez até uns elogios aí falando das políticas industriais da China e da Coreia do Sul, né? Então, você vê assim que até algumas pessoas estão abrindo os olhos aí nesse momento. Mas vamos partir para esse mundo, para o Brasilzão, então. Vamos ver como que aconteceu, como que o nosso mercado acordou. Terça-feira um dia difícil, pegamos muito trânsito para vir para cá. Como que está a nossa Faria Lima, Débora? Exatamente, eu acho que o pessoal aí acordou de mau humor hoje, né? Mas isso não é explicado aí por nenhum fator interno nosso. É realmente uma conjuntura que até vou trazer alguns gráficos para a gente discutir depois. Mas a gente vê Ibovespa caindo hoje, Nasdaq e S&P também no terreno negativo, S&P inclusive com uma queda mais acelerada. A Nasdaq ontem conseguiu ficar no terreno positivo por conta de 7 ações ali que são chamadas 7 magníficos, né, que são ações de tecnologia puxadas pela NVIDIA, que o Goldman Sachs manteve recomendação de compra e todas as outras vieram junto. Então aqui a Nasdaq caindo um pouco menos ainda por esse reflexo, mas no terreno negativo hoje. EWZ, que é a nossa bolsa lá em Nova York, né, o nosso índice, EWZ, que representa nosso Ibovespa lá em Nova York, 1,04 negativo, Nikkei caindo 1,66, como eu falei hoje, ele também ficou no terreno negativo, o dólar subindo, e aí eu vou trazer 2 gráficos que ajudam a gente a entender por que esse dólar está 0,72, hoje batendo 5,11, então ficando bem acima do patamar, aí 11 centavos acima do patamar de 5, que é um patamar bem psicológico e bem analisado aí pelo mercado, mas a gente vê que o dólar está enfraquecendo um pouquinho, mas bem perto da estabilidade frente aos pares. E o petróleo Brent também perto da estabilidade, já esteve inclusive mais positivo hoje, agora está bem perto da estabilidade. O nosso Ibovespa também já esteve mais negativo hoje. Ele começou num mau humor maior e agora está aí perto do 0,5%. Então hoje é um dia mais negativo e eu vou explicar por quê? Então, no próximo gráfico, a gente vê o monitoramento do CME Group. O que é esse monitoramento do CME Group? Ele mostra, faz ali pesquisas, é quase que, eu vou falar grosseiramente aqui, não, porque não é a mesma coisa, mas seria quase um relatório Focus, assim, porque não é de Banco Central nem nada disso, é feito pelo CME Group, que é uma empresa aí até da Bolsa, né, de Chicago, mas a gente vê aí que o monitoramento desse CME mostra que a elevação de 0,25 ponto percentual era esperada por 18,30% na sexta-feira dos entrevistados. E 81,70% dos entrevistados esperavam manutenção das taxas de juros dos Estados Unidos na próxima reunião do FONC, né, que é o Comitê de Mercado Aberto deles, o nosso seria o equivalente ao nosso Copom, na decisão de 1º de novembro, que é a próxima super quarta que a gente tem. Então, a gente vê que o cenário era de só 18% esperando a elevação da taxa. Depois que a gente teve a divulgação de alguns dados lá dos Estados Unidos, a gente teve o PMI industrial, esse patamar aí de elevação subiu para 30,80, ou seja, mais pessoas do mercado esperando uma elevação de 0,25 ponto percentual já na próxima reunião. E 69 esperando manutenção. Ninguém espera queda, porque não foi sinalizado isso. Então, aqui a gente vê que boa parte de quem esperava a manutenção passou a esperar a elevação. Isso refletiu em um outro ponto que acaba mexendo com todos os mercados e também com o dólar, que é a taxa de juros das negociações, né, dos rendimentos das treasuries dos Estados Unidos. Aqui eu trouxe para vocês vencimentos de 5 anos, mas esse movimento a gente viu acontecer tanto nos vencimentos de 2 anos como nos de 10 anos. Então, foi um movimento generalizado. A gente tinha ali em 30 de agosto 4,27 de rendimento das treasuries. Então, se você aplicasse ali
num título de dívida, você ia receber 4,27. Hoje, esse patamar subiu para 4,71. Então, a gente vê esses recordes sendo batidos dia após dia. Os rendimentos das Treasuries, que são esses títulos de dívida dos Estados Unidos, já estão no maior patamar da década, estão ali muito próximos dos patamares de 2007, então já estão aí batendo recorde, hoje também sobem. Então, a gente vê que esse movimento de expectativa de alta nos juros dos Estados Unidos está fazendo com que o recurso flua para lá. Isso faz com que dólar suba, que bolsas caiam, porque a gente tem um secamento aí do apetite pelo risco. Então, a gente vê, né, que tem esse movimento de expectativa dos juros dos Estados Unidos mais altos, e aí a gente vê que isso reflete no rendimento das Treasuries. Então, esse movimento aqui que está jogando o dólar para cima e a bolsa para baixo, não é tanto nenhum fator aqui doméstico, André, é realmente esse rendimento das Treasuries que está aí a 4,71 e subindo. Quando a gente vê uma taxa de juros tão elevada pelos níveis históricos dos Estados Unidos e ainda uma perspectiva de alta, não tem amante ao risco, né? Amante do risco aí que sobreviva nesse mundo aí, tá todo mundo indo para lá, né? É o maior valor desde 2007, né? 2007 e 2008. Você lembra o que aconteceu em 2007, 2008? Sim, o pessoal mais jovem pode não saber, mas teve uma pequena crise econômica, né? Que estima-se que custou 2 trilhões de dólares e tudo mais, né? Que sumiu do dia para a noite da economia, né? Então, você vê como que está a situação. Então, desde 2007 a gente não tem níveis tão altos de taxa de juros, então esse negócio vai fazer com que todo mundo vá buscar títulos públicos norte-americanos, vai aumentar o dólar aqui, vai aumentar o dólar no resto do mundo, vai baixar as bolsas no mundo inteiro, vai impactar o mundo inteiro de uma maneira bem contundente, né, Débora? Exatamente. Aí fica nas costas da China, né? Porque aí fica todo mundo olhando para a China para ver se aumenta o apetite pelo risco. E assim vamos aí trazendo sempre essas notícias para a gente atualizando esses cenários para vocês. Muito bem, Débora. Então vamos começar a se despedir então de todo mundo, né? Mas antes, lembrando aí de alguns recados que a gente tem. Primeiramente, a gente vai ter no dia 10 de outubro aí uma grande palestra aí com Eduardo Moreira aí, nosso grande mentor aí de investimento, que ele vai ensinar para vocês 3 regras para investir com resultados. Quais são essas 3 regras? Bem, vocês vão ter que ver a live aí para descobrir quais são essas 3 regras, né? Então, já se inscrevam aqui no link que se encontra aqui abaixo, edu1.com.br/mercado. Vai ser imperdível, daí você se inscreve, o sininho do YouTube já toca e você não vai perder a live quando ela começar. E hoje fiquem aí no ICL, mas não é a partir das 6 horas não, gente, a partir de agora. Não saiam, já almocem por aqui mesmo que você vai ter a representação daquela grande peça de teatro do Gandhi. Então, era o que a gente ia falar ontem, inclusive, para os nossos telespectadores, né? Então, você vai ter uma reprise logo agora, aí, logo depois do nosso programa aí, da grande peça de teatro, que foi ao vivo nos auditórios do ICL, com o público e tudo mais, aí, com o João Signorelli, com a Thaia Pérez. Então, muito boa. Eu vi a peça ontem à noite lá numa das primeiras reprises, então vale muito a pena, gente. Então continuem com a gente logo agora. E logo depois também, já fiquem também aí ligados o dia inteiro, porque você tem às 6 horas da tarde o ICL no segunda edição, com a Gabi Varela, Chico Sai, Chico Pinheiro, e o Sinapse com o César Caleron e a Robertinha Garcia. Então, é isso, Débora. E amanhã a gente está aqui também, a partir das 7 horas da manhã, com toda a sequência que vocês já conhecem. Esperta ICL Notícias Primeira Edição, tem aí o Em Detalhes em seguida e nós aqui 11 horas da manhã trazendo as principais notícias dos mercados, das bolsas e também aí da nossa economia. Então amanhã a gente está de volta para trazer essas informações atualizadas para vocês. Até lá, um beijão para vocês. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau. Olá, eu sou o Eduardo Moreira, trabalhei durante 20 anos no mercado financeiro, fui sócio do maior banco de investimentos do país e depois de 20 anos de experiência, eu posso te garantir que tem 3 regras básicas que, se as pessoas seguissem, investiriam com muito mais resultados. 3 regras simples e que você pode aprender em pouco tempo. Para isso, eu preparei uma aula que vai acontecer no dia 10 de outubro, uma terça-feira, às 8 horas da noite, no horário de Brasília. Para você poder se inscrever e assistir essa aula, que não tem replay, é muito simples. É só clicar aqui em cima ou aqui embaixo no link que vai estar aparecendo para você e rapidamente você vai estar inscrito. Se inscreve agora, participa, chame seus amigos e amigas para participar também. É uma chance que você tem de mudar completamente a relação com o seu dinheiro e com seus investimentos.
e abreviar o caminho até a independência financeira. Um abraço. Olá pessoal, meu nome é Dênia, eu sou a professora do curso de Hatha Yoga e eu vim aqui para falar um pouquinho sobre o nosso curso, todos os benefícios da prática. Então a gente tem benefícios tanto no corpo físico, se você tem alguma dor, alguma doença, venha que você vai se sentir bem, o processo de transformação vai assim lentamente, mas vai aliviando as suas dores. Ou se você está passando por alguma dificuldade, né, mental, um trabalho mais do emocional, como ansiedade ou depressão, a prática alivia os sintomas. Então acessem aqui e participem do curso. Oi, meu nome é Jorge Mário Jauregui, sou arquiteto urbanista e no meu curso Megacidades e o Espaço no Mundo Contemporâneo vocês vão encontrar uma abordagem do socioespacial nas dimensões econômica, ambiental e urbana. E o curso está disponível aqui no ICL.